Ok, seja bem-vindo. Você está no Palavra de Esperança, um programa feito com muito carinho a você, com o intuito de levar até você uma palavra de Deus, uma mensagem de Deus ao seu coração, trazendo um conselho de Deus, não é? Uma direção do Senhor nosso Deus, para a sua vida. E de onde a gente tira esses conselhos, né? De onde nós tiramos esta palavra de esperança? Horas da Escritura, da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é a palavra inspirada de Deus. E Deus trata conosco através da palavra. Deus fala conosco através da palavra. Deus cuida de nós através da palavra. Nós ouvimos a voz de Deus através da palavra de Deus. Então, esse programa se reveste de uma importância muito grande. Porque o intuito é levar até você uma mensagem de esperança nesse momento tão difícil que passamos, né? Nessa crise, nesses momentos tão difíceis, complicados, truncados, nebulosos que nós estamos passando. E eu queria ler com vocês hoje o texto da nossa conversa está lá em Jeremias, no capítulo 29. O profeta Jeremias, profeta muito importante na época do Antigo Testamento. Nós vamos falar sobre ele logo. Mas antes de ler o texto de Jeremias, eu queria fazer duas perguntas a você. Duas perguntas para você que me assiste. A primeira delas é: o que você quer de Deus? O que você tem pedido a Deus nas suas orações? O que você tem rogado a Deus? Pensa aí, o que você tem pedido? Eu creio que nesse momento de pandemia, não é, como nós falamos, nesse momento de crise, de quarentena, dessas questões econômicas e políticas que nos entristece o coração e que nos deixa realmente preocupados. Eu creio que uma coisa lícita que eu creio que nós todos estamos pedindo é paz. É paz, sossego. Sossego no sentido de direcionamento de Deus, que Deus nos livre dessa pandemia, que se controle rapidamente, que se ache as curas. Eu acho que é um pedido extremamente lícito e oportuno, né? Uma outra coisa que nós poderíamos pedir a Deus é ajuda econômica para os pequenos comerciantes, os autônomos. Tantas pessoas que estão com dificuldade nesse momento. Poderíamos pedir tantas coisas. E outra questão que a gente poderia pensar e outra segunda pergunta, né? O que você realmente precisa de Deus? Opa, inverteu a pergunta. A primeira pergunta é o que nós queremos de Deus. A segunda pergunta é o que você precisa de Deus. O que você necessita de Deus. O que você necessita? Tantas vezes a gente pede a Deus coisas que a gente não precisa. E por isso que às vezes não obtemos. O que você precisa? E é muito interessante a gente pensar nessa pergunta do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista de Deus. Não do nosso ponto de vista. Porque Deus, como Pai, conhece o seu povo. Deus sabe quais são as nossas necessidades. Deus sabe do que a gente precisa. Não é verdade? Deus sabe. Nós, às vezes, não sabemos. Como pais, mães, nós não sabemos. Nós sabemos o que nossos filhos precisam de fato. Eles, pela infantilidade, pela imaturidade, pela pouca experiência, eles confundem o que realmente precisa com aquilo que eles querem. E aí eu quero conectar essa questão com Deus nesse momento. Porque Deus é o nosso Pai. Deus sabe quem somos e Deus sabe do que necessitamos. E é muito interessante porque o texto de Jeremias capítulo 29 vai falar sobre caminhos para receber de Deus o que necessitamos. Olha como que esse texto é importante. Caminho para receber de Deus o que necessitamos. Então vamos ler o texto, depois a gente
pensa algumas coisas a respeito dele. Diz assim a palavra de Deus, Jeremias capítulo 29, de 1 a 14. Diz assim: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros. As cartas, versículo 3. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei o seu fruto, tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai a vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí, não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar-vos o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Rapidamente, uma abordagem histórica, esse texto, o profeta Jeremias, ele profetiza, levantado por Deus, durante um momento chamado de exílio babilônico, um momento em que uma nação pagã chamada Babilônia, através do seu rei, do seu líder maior, Nabucodonosor, invadiu toda Jerusalém e levou cativo parte dos judeus para a Babilônia e oprimiu toda a Judéia nesse período. O que significa que nesse período do reino de Judá foi conquistado, dominado, colonizado pela Babilônia. E o capítulo 29, a gente leu parte de uma carta que é encaminhado através de Jeremias, enviado através de Jeremias para os exilados, para os cativos que estavam na Babilônia. E dentre muitas coisas que tem nesse texto, uma delas é o coração de Deus. Coração de Deus. O coração de Deus é dirigido a nós nesta carta, é dirigido ao povo exilado. É muito interessante o que Deus fala nessa carta, porque quem está falando é Deus, o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor, é Deus que está falando nesta carta por intermédio de Jeremias, né? E uma das primeiras coisas que me chama a atenção é que lá no versículo 4 diz assim o Senhor: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Deus está dizendo aqui que ele chama a responsabilidade,
porque Ele é o autor, Ele é quem conduz a história, e como agente que conduz a história, Ele é o responsável de ter levado Jerusalém para a Babilônia. Que coisa, né? Significa que Deus, Ele está à frente de tudo que acontece na nossa vida. Momentos bons e momentos ruins. O texto, dentro da teologia do Antigo Testamento, a gente aprende que a causa de Deus fazer isso é o pecado do povo de Judá. O exílio da Babilônia aconteceu por causa do pecado de Judá, da arrogância, da idolatria do povo de Judá. Por outro lado, a gente aprende que Deus é quem enviou. E num segundo momento, a gente aprende que Deus, aos exilados, Deus abre o seu coração, né? Deus escancara a sua vontade e diz: eu tenho para vocês coisas maravilhosas, e eu passo a apontar algumas coisas. Primeiro, Deus traz uma promessa de libertação e paz. Libertação aqui, claro, uma libertação, o texto tem que ser interpretado dentro do seu contexto, libertação dos babilônios. Libertação do exílio. Então, uma libertação e paz. E paz. Lá no versículo 10. Primeiramente, a carta faz uma exortação, uma admoestação, na verdade, contra os falsos profetas. E no versículo 10, Deus diz a eles: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, que Deus antes já tinha prometido, eu atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Versículo 10. Promessa de libertação. No versículo 11, Deus então traz a promessa de paz. Diz o versículo 11, eu que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmãos, o que eu aprendo nesse texto tão lindo e tão claro para nós é que Deus não quer o nosso mal. Deus pode temporariamente permitir e levar-nos a momentos de aflição. Mas esses momentos de aflição são usados quando nós nos colocamos diante de Deus, são usados pedagogicamente a nosso favor. Acima de tudo, Deus não abandona o seu povo. Deus não abandona o seu povo. E Deus está dizendo: o meu pensamento a vocês nunca foi pensamento de guerra. O meu pensamento a vocês, aqui o pensamento, a ideia de desejo, o meu desejo, a minha vontade, a vontade de preceito, a vontade de vida de Deus para o seu povo é de paz. De paz. E também, a partir do versículo 12, e a parte que eu acho mais interessante no texto, o versículo 12 e o versículo 13, traz aí o caminho para receber aquilo que a gente precisa de Deus, que é paz, é libertação. O que a gente precisa de Deus é Deus trazer-nos de volta para o centro da sua vontade. Isso é o que a gente mais precisa de Deus. E aí então o versículo 12 traz o primeiro caminho para receber essas bênçãos. Deus está ensinando para aquele povo o que eles deveriam fazer. Primeiro, então me invocareis. Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Invocar e orar. Invocar aqui da ideia de entender que Deus é o único Senhor, é o único a quem nós temos que cultuar. E orar é a ideia de interceder, de buscar a Deus. O texto todo está falando de buscar. Nós temos que buscar o Senhor. Você quer a bênção de Deus? A bênção de Deus não aquilo que nós que talvez queremos, mas você quer a bênção no sentido daquilo que você realmente necessita de Deus? Busque ao Senhor. Busque. A palavra de esperança hoje é: busque a Deus. Busque ao Senhor. Então, me invocareis.
Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Olha a promessa, eu vos ouvirei. Nós vamos falar de promessa daqui a pouco, mas veja a ideia de invocar e orar. Há uma expressão religiosa aqui, uma expressão cultica de nós buscarmos a Deus. E há uma expressão plural aqui da comunidade. A comunidade precisa buscar o Senhor. A comunidade precisa invocar e orar o Senhor, ao Senhor. E no versículo 13, que eu creio que é o versículo central aqui do capítulo, diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus pode ser achado. Deus pode ser achado. Esta é uma palavra de esperança para nós. Deus pode ser achado, porque Ele é um Deus de misericórdia. Deus é um de paciência. Deus é um Deus de amor. Deus pode ser achado, meus irmãos. Nesse momento de pandemia, Deus deseja ser achado por nós. Mas nós só acharemos a Deus quando o buscarmos de todo o nosso coração. E esse buscar a Deus de todo o nosso coração dá a ideia de um esforço pleno da nossa alma, da nossa mente, do nosso corpo, da nossa vontade, da nossa intenção, da nossa motivação de buscar o único Deus que existe, orar ao único Deus que existe. Não dividir a sua glória com ninguém e cultuá-lo a Ele, só a Ele, buscar a Ele de sinceridade, de alma. Esse buscar a Deus de todo o coração significa com sinceridade. Meus irmãos, o que Deus mais abomina do povo de Israel e o povo de Judá no Antigo Testamento, e isso vai para o Novo Testamento também, é hipocrisia, é falsidade, é arrogância, é nós orarmos, cantarmos, falarmos de Deus, o nosso coração está vazio dele. Isso não agrada o Senhor, não agrada. Que Deus tenha misericórdia para que nós busquemos de todo o nosso coração. Que você que está me assistindo agora, busque o Senhor de todo o seu coração e Deus será achado por você. Deus será achado por você. E eu caminho para o final mostrando alguns resultados desta busca, desse caminho para recebermos de Deus o que a gente necessita. Primeiro, versículo 12, Deus ouvirá. Deus ouvirá. Isso é um negócio, irmãos, fantástico na Escritura e que mexe com o meu coração. Deus nos ouve. Nós somos pecadores, somos imperfeitos, ninguém é melhor do que ninguém, não somos melhores do que ninguém. Somos iguais, somos falhos, somos imperfeitos. Mas no versículo 12 ele promete: eu vou ouvir vocês. O meu ouvido vai estar aberto para o clamor, para a oração de vocês. Deus ouve o seu povo. Deus se aproxima de nós. Deus acomoda a nossa linguagem e ouve-nos. No versículo 13, ele diz outra promessa: eu serei achado. Nos Salmos diz que Deus não está longe. Eu gosto dessa expressão, Deus não está longe. Deus é um Deus de perto. Deus não está longe. Deus pode ser achado. Agora, o versículo 13 fala do quando, né? Porque ele diz: você não vai buscar a Deus, você não vai achar a Deus quando buscá-lo hipocritamente, com segundas intenções, buscar a Deus mesquinhamente, buscar a Deus arrogantemente. Não. É buscar a Deus humildemente. E quando fizermos isso, nós acharemos. Ou talvez seremos achados por Deus, acho que seria interessante, mas a ideia de nós teríamos esse retorno de Deus. Serei achado por vós. Serei achado de vós. Me achareis. E também Deus, no versículo 14, Deus abençoará.
Diz o versículo 14: eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Repare que o final do versículo 14 termina como começou o versículo 2. Perdão, o versículo que fala que Deus é quem mandou, né? Versículo 4, isso, versículo 4, o versículo 14 termina como terminou o 4. No 4 Deus está dizendo, eu os enviei para o exílio. E no versículo 14 eu serei achado de vós, então eu vou trazê-los de volta. Deus vai abençoar, Deus tem poder para isso, Deus tem poder para nos abençoar. Deus tem poder para trazer essa paz, esse refrigério, essa libertação. Não é libertação de problemas, não é libertação. A libertação aqui é a mudança da nossa situação, de sofrimento para uma situação debaixo da calmaria que vem quando Deus abençoa. Isso é libertação aqui. Eu quero concluir essa nossa palavra de esperança desta vez, convidando você a orar, a buscar a Deus. Eu creio que a grande lição que nós temos nesta pandemia, meus irmãos, minhas irmãs, você que me ouve, é orar mais, é buscar mais a Deus. A lição para essa pandemia, para essa crise, esta crise política que a gente está assistindo, é orar, é buscar a Deus de todo o nosso coração. A minha oração é que eu e você aprendamos nesta palavra de esperança, algo mude em nós e a gente comece a buscar mais a Deus. Buscar mais a Deus. É orar, invocá-lo, orar de todo o nosso coração, entregando a nossa vida aos pés do Senhor. Amém, queridos? Deus tem o melhor para nós. Não é? Ele tem pensamentos de paz, não de guerra. Mas a gente precisa aprender a buscá-lo. A gente precisa aprender a orar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Você comerciante, autônomo, assalariado, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu comércio, que Deus abençoe a sua igreja, o seu pastor. Que Deus abençoe você que é professor como eu, que Deus abençoe a sua escola, seus colegas professores, as coordenadoras, a diretora. Deus abençoe todos nós. Vamos orar e nós encerramos esta palavra de esperança. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado porque a tua palavra é a verdade. E a tua palavra ensina-nos a como viver neste mundo. A sua palavra nos traz esperança. Obrigado por nos ensinar nesta noite que o Senhor esteve no comando, no controle, na direção da vida do povo de Judá. O Senhor é quem os enviou para aquele exílio e o Senhor é quem os trouxe novamente. E a grande lição que o Senhor deu àquele povo é para que eles buscassem o Senhor de todo o seu coração. E queremos também que nesta noite aprendamos a buscar o Senhor e somente o Senhor com toda a nossa sinceridade, com toda a nossa força. Como diz o Senhor Jesus no Novo Testamento, amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. Abençoe-nos, ó Deus. Precisamos da libertação e da paz do Senhor, conforme explicamos. Precisamos, ó Deus, da proteção e da intervenção do Senhor na história. O Senhor não está à parte de tudo que está acontecendo. Como o Senhor esteve na direção do povo de Judá, o Senhor está na direção deste universo e desse nosso Brasil e do nosso mundo. Por isso, Senhor, protege-nos da pandemia. Cuida, Senhor, dessas famílias que estão perdendo seus entes queridos. Abençoa e cuida, Senhor, daquelas pessoas que estão internadas, que estão com a Covid-19 e que estão com coronavírus. Protege, Senhor, e abençoa em nome de Jesus, Pai. Cuida, Senhor. Olha para esse povo, olha para essas pessoas, no mundo inteiro. Abençoa. Abençoe-nos, ó Deus, todos, os autônomos, comerciantes, professores, os médicos, enfermeiros,
todos ali da saúde, guarda o nosso país, guarda todos nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Nós voltaremos com palavra de esperança a próxima quinta-feira. Todas as terças e as quintas-feiras estamos ali ao vivo, ok? No Instagram, @marlon.oliveira42 e no nosso canal do YouTube, ok? 1604 Marlon. Peço que você que está me assistindo pelo YouTube, você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, isso vai nos ajudar bastante, tá bom? Que Deus, e compartilhe esse vídeo aí com seus irmãos, com a sua família, seus grupos de WhatsApp, e que Deus continue então nos abençoando. Amém? Um grande abraço, felicidades aí a todos.